Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, como eu sempre digo, é o dia do Senhor. Nós não podemos faltar à missa, ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós faltamos por preguiça, nós estamos incorrendo num pecado grave, num pecado mortal. É preciso que se confesse e se reconcilie com Deus. Se você falta à missa ao domingo por preguiça, você não pode receber a Eucaristia. Se você comungar, você vai cometer um sacrilégio. Então vamos participar, mas não por obrigação, mas por amor a Deus. É domingo, dia do Senhor. E hoje, de maneira especial, nós estamos celebrando essa grande solenidade da Santíssima Trindade. Um Pai, ou melhor, um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é uma revelação que veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das grandes preocupações que eu percebo nos tempos que nós estamos vivendo é a compreensão de Deus. Claro que isso aqui que eu quero trazer no dia da Santíssima Trindade demoraria muito tempo para poder explicar, mas eu vou ver se nesse tempinho dá para nós compreendermos. Então vejam o seguinte: se nós perguntarmos para qualquer pessoa se ela crê em Deus, ela vai dizer: eu creio em Deus. Se você for em qualquer religião, quer seja uma religião pagã, ou quer seja até nas religiões assim que se dizem ser cristãs, que são seitas, e você perguntar: você crê em Deus? A pessoa vai dizer: eu creio. Mas a questão aqui, meus irmãos, está em que Deus, quem é esse Deus que aquela pessoa está dizendo que ela crê? Aqui está a questão. Se você for num terreiro de Umbanda, eles vão dizer que eles creem em Deus. Se você for perguntar para um satanista, ele vai dizer também que ele crê em Deus. O Deus dele é Satã. Se você for nos espíritas, eles também vão dizer que creem em Deus. E se você perguntar para um católico, ele vai dizer: eu também creio em Deus. No dia da Santíssima Trindade, nós entramos agora dentro do mistério da compreensão do Deus verdadeiro. Porque nas religiões pagãs, eles criaram os deuses dele. Não foi uma coisa que foi revelada pelo próprio Deus. Eles criaram. Então, cada povo criou o seu próprio Deus. Mas é por isso que Jesus, quando ele envia os apóstolos, ele diz o seguinte: ide por
todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. No capítulo 28, porque aqui é o capítulo 16, que eu acabei de falar, de São Marcos, mas no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O judeu, eles tinham a compreensão de Deus mais somente da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Eles tinham a compreensão de Deus Pai, que está lá no Evangelho, no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos lá esse Deus que cria todas as coisas, esse Deus que chama Abraão para ele ir para uma terra onde ele iria, a partir dele, vir uma grande descendência de pessoas. Esse Deus que chamou Moisés e tirou o povo das mãos do faraó. O Deus ali no Antigo Testamento que é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que dá-se o nome também de Javé. Os judeus, eles não falavam o nome de Deus. O nome de Deus eles não falam. Eles falam Adonai. Então, é esse Deus. Só que, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós percebemos agora que não é somente uma pessoa, já se tem também uma segunda pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus também. Ele é o Filho de Deus, é o primogênito do Pai, foi gerado na eternidade. E essa pessoa de Jesus, ele se encarna, o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós, aonde? No seio da Virgem Maria. Aí nós temos agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, para ficar melhor, falar na ordem. Uma natureza divina, gerado na eternidade, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e uma natureza humana, mas é uma pessoa só. É um Deus único, é o Deus nosso Senhor, Jesus Cristo. E Jesus começou a dizer que ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Aqui vocês veem que nós estamos começando a entrar no mistério da Santíssima Trindade. Depois que Jesus ele se revela, ele mostra que ele é Deus, ele anda sobre as águas, ele transforma a água em vinho, porque nenhum ser humano poderia transformar a água em vinho. Ele multiplica os pães e ele morre e depois ressuscita. Ali nós estamos diante de uma pessoa que não é simplesmente o filho de Maria ou de José, mas é Deus. Lembremos lá que Jesus, quando ele sobe o Monte Tabor, ele se transfigura ali diante daqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e ali fala que Elias, que simboliza os profetas, e Moisés, que simboliza a lei, estavam ali conversando com Jesus e falando com ele sobre a sua morte, a sua paixão, morte e ressurreição. Aí depois que Jesus ressuscita, ou melhor, antes mesmo de Jesus ressuscitar, ele já começou a falar para os apóstolos a respeito da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus disse que se ele não voltasse para a casa do Pai, o Espírito não viria. Eu não vos deixarei órfão. E aqui no Evangelho de hoje, que é
São João, capítulo 16, de 12 a 15, aqui Jesus fala o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Compreenderam? Que Jesus agora está falando do Espírito Santo, que nós, no domingo passado, nós celebramos aquela solenidade de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a Virgem Maria, lá no cenáculo. Aqui está agora desvendado o mistério da Santíssima Trindade. Um único Deus, que não são vários deuses, é um único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui agora a distinção da religião católica, e aí nós temos a Igreja Católica, que recebe do próprio Deus essa revelação. Se nós formos perguntar para um judeu: você crê que Jesus é Deus? Ele não acredita. Ele vai dizer que Jesus não é Deus. E Jesus disse que nós não podemos negar que Ele é Deus. Não adianta somente crer no Pai e não crer no Filho. Jesus disse que é preciso crer no Filho e depois é preciso crer no Espírito Santo. Então, os judeus, eles não creem que Jesus seja Deus. Se você não for no islamismo, você vai perceber também que lá eles creem em Alá, eles creem no Deus de Abraão, mas eles não acreditam que Jesus seja Deus. Para eles, Jesus é um profeta, somente um profeta, mas não que ele seja Deus. E aqui nós vemos no catolicismo a plenitude de toda a revelação. Isso que eu estou falando para você, tanto do judeu como dos muçulmanos, isso aqui não é uma mentira, é uma verdade. Eu estou dizendo, se você perguntar, eles vão dizer que é assim. E eles não creem na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Mas nós cremos. Se você for nas religiões que existem aqui no Brasil, eles também não vão acreditar no Espírito Santo, eles não vão acreditar, eles não vão dizer que Jesus seja Deus. Eles usam o nome de Jesus lá, mas eles têm os nomes deles próprios. Se nós formos lá, os romanos, antigamente, eles tinham os seus deuses, Vênus e assim por diante. Mas ter Jesus como o Senhor e o Espírito Santo, não. Mas nós não. Nós cremos na Santíssima Trindade, é por isso que nós estamos celebrando hoje. O mistério da Santíssima Trindade é a base para nós crermos no Deus único e verdadeiro. O que sair disso incorre em erro. Então, todas as outras religiões, elas incorrem no grande erro. Eles acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam no Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho. É por isso que nós não podemos abandonar a Igreja Católica. Se nós abandonamos a Igreja Católica, nós retrocedemos na fé. Nós vamos entrar naquela situação daquelas pessoas que precisam ser evangelizadas. Vocês entendem agora por que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Quem crê e for batizado, quem crê no que Jesus falou, nesta verdade, que o Espírito da verdade vai trazer para nós, para que nós compreendamos melhor. Senão nós vamos incorrer na mentira. Então, ide por todo mundo é para que as outras religiões que têm ainda uma compreensão de Deus
mas não verdadeira, porque Jesus não se revelou neles, então eles precisariam voltar. É por isso que o batismo é muito importante no dia de hoje. Nós cremos na Santíssima Trindade e celebremos com alegria este grande mistério. Na antífona do Evangelho de hoje, diz assim: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém, que está tirado do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Espero que você tenha entendido o porquê que nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Repito o que eu falei no início. O que hoje existe no mundo é a falta da compreensão do Deus verdadeiro. Uma vez que as pessoas não têm toda a compreensão, então elas acham que em qualquer lugar Deus vai estar, em qualquer religião Deus vai estar, mas não. É preciso compreender que o mistério da Santíssima Trindade foi revelado pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.